Olá, tudo bem? Estamos de volta no nosso vídeo semanal para você, pregador, estudante da palavra, para aqueles que se interessam em comunicar o Evangelho. Com certeza você sempre tem um sonho, como eu, já quase 50 anos pregando, de fazer que o ouvinte fique ligado com você. Como fazer que o ouvinte não esqueça seu sermão? Esse vai ser o nosso tema de hoje. Mas antes de ir para o nosso tema, não esquece de assinar o nosso canal, divulgar, e se você tem alguma pergunta, alguma questão, algum tema para ser tratado nesse ambiente de pregação, manda o seu comentário. Vai ser muito legal responder para você. Então, estamos aqui, solta a vinheta e vamos então para o nosso tema: como fazer que o ouvinte nunca mais esqueça o seu sermão. Vai lá! Vamos agora então pensar neste desafio, nesta meta. Eu creio que todo pregador, como eu e você, seja pastor como eu ou você, tem esse objetivo, que seu ouvinte nunca esqueça o sermão que você pregou. Evidente que o pregador dominical da mesma igreja é muito mais difícil, muito mais trabalhoso conseguir isso. Mas também é muito importante que você consiga. Uma das coisas muito chatas que você pode sentir, às vezes, como eu sinto, é que na hora de você começar a pregar, as pessoas se levantam e vão embora, e você tem uma impressão de que não está agradando. Isso a gente precisa trabalhar um pouco melhor para poder também enxergar de que elas foram a algum lugar e voltaram, possivelmente. Mas vamos ao nosso tema. E nesse tempo que últimos 10 anos, a gente pode perceber algumas coisas que são importantes considerar no nosso vídeo, para que essas dicas possam ajudar a um contexto geral que eu preciso passar para você. O primeiro é que você está no século XXI e não no século XX. A pregação, o conteúdo, ele continua o mesmo, a palavra é a mesma, as aplicações podem ser até diferentes, porém, as estratégias, a maneira de comunicar, as dicas que nós precisamos aprender para poder cativar nosso ouvinte é importante, tanto no conteúdo, que é o mesmo evangelho do século XX, mas na estratégia como comunicar. Ou os temas que são importantes, que você trata hoje no século XXI. O tempo mudou. Nos últimos 10 anos, a minha pregação mudou. Isto é, a maneira de comunicar, a maneira de falar, os temas mudaram. Por quê? Porque o nosso público, ele está praticamente a vida toda, a semana toda, ouvindo muitas coisas. E no domingo, ele precisa entender esse mundo que ele vivenciou, como tratar. Então, a primeira dica é pensar em seu auditório. Mesmo sendo o mesmo auditório, aquele que prega dominicalmente na sua igreja, ele é diferente. Por que é diferente de um domingo para o outro? Porque as circunstâncias da semana provocaram alguns problemas, algumas alegrias, algumas tristezas. E isto também estimula a pessoa a se interessar por aquilo que aconteceu na semana e que a palavra, a mensagem, vai dizer alguma coisa. Por isso que você e eu, como pastores e pregadores, precisamos estar ligados ao que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo nas redes virtuais, o que está o jornal passando, quais são as informações, quais são os eventos que aconteceram. Eu me lembro de 2 eventos que marcaram praticamente em 2 lugares a minha pregação. Primeiro foi a morte de Ayrton Senna. Você pode não gostar de automobilismo, como eu não ligava muito, mas Senna era alguém importante para o Brasil. Outro evento que aconteceu no domingo foi a morte de um grupo musical, né, conhecido, os Mamonas Assassinas. Esse grupo era muito famoso entre adolescentes. Então, mesmo nós não concordando com algumas situações, nós estamos preocupados com pessoas. Então, o nosso público, o nosso auditório são pessoas que voluntariamente estão lá
para ouvir uma palavra. Então, o seu auditório também ele é igual todo domingo, mas também ele é diferente. Se você prega todos os domingos. Por isso que é importante uma pessoa que passe pelo púlpito, não somente uma pessoa, né? As pessoas vão se revezando no púlpito, na pregação, para poder, assim, o público também ter algumas perspectivas diferentes. Então, já temos uma dica importante. Você precisa, né, ter um ambiente, ou melhor, eu e você precisamos estar ligados o que está acontecendo, o que está passando no nosso ambiente local, como também da cidade, ou do país, ou até do mundo. Tá? Então, a isca que eu chamo nem sempre é a mesma cada domingo. Tá? Nós não podemos começar, quando pregamos dominicalmente, na mesma comunidade, do mesmo jeito. Então, eu aprendi como pescador, eu nunca gostei de pescar, mas ele me convidava e ele me ensinava isso. Cada peixe tem uma isca, cada momento, cada dia. Enfim, isto é importante também na pregação. É evidente que a ação do Espírito Santo está por cima de tudo isso, mas nós não podemos nos limitar ou não trabalhar, fazer esta preparação do sermão dominical. Ele precisa de nossa preocupação, tempo, além da oração, tempo de estratégias para levar esta mensagem. Então, a primeira é o seu radar ali com a sua comunidade. Segunda dica é o seu alvo. O que você está querendo ensinar? Para onde está levando o seu povo? Veja bem, nós muitas vezes erramos porque circulamos demais, rodeamos demais. O nosso alvo, o nosso ensino deve ser uma lição cada sermão. O ouvinte deve sair com uma afirmação, uma ideia central, um objetivo claro que você passou. Tudo aquilo que você, as divisões que você fez no sermão, são para comprovar essa afirmação. Ele poderá esquecer de tudo aquilo que você pode ter comunicado através das divisões, porém ele não pode esquecer dessa ideia central, o alvo que você traçou enquanto você preparava essa mensagem. Isso é muito interessante, eu chamo de coluna vertebral do sermão. E me lembro, eu tenho duas experiências interessantes sobre isto, e em dois momentos diferentes. Uma em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e outra aqui em São Paulo. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu me encontrei com um jovem depois de mais de 10 anos. Ele me reconheceu, ele era um adolescente ainda, júnior para adolescente. E ele se lembrava dos ensinos que ele teve nas minhas pregações sobre Neemias. Ele não tinha esquecido. Talvez muitas informações poderia ter esquecido, mas as verdades que cada domingo eu deixava, ou alguns domingos, ficaram na mente daquele adolescente, e agora jovem, ele ainda se lembrava. E outro, um pastor, que lembrava de Efésios capítulo 2. Ele lembrava da lição daquela pregação. Então, é importante que eu e você tenhamos um alvo. Eu estou levando para onde esta pessoa? Que eu quero que ela decida, ou compre, ou assuma. Isso significa como se fosse uma viagem de avião. Meu professor de pregação, um dos professores já falecido, pastor Isaltino Gomes Coelho, ou Coelho Filho, ele dizia o seguinte, que uma pregação é como um voo de avião, uma viagem de avião. Quando você sai, ou o avião gasta muita energia. E quando ele chega no lugar, a mesma coisa, muita energia, muito combustível. São dois momentos que muitas vezes nós esquecemos, a introdução e a conclusão. Isto, muitas vezes, nós esquecemos e são os
lugares onde a nossa energia, o nosso trabalho deve ser muito forte, porque é ali onde nós conseguimos conquistar o nosso ouvinte para poder ele nunca mais esquecer essa pregação que você trabalhou. Então, esta é uma viagem. O seu sermão começa e, nessa altura, você mantém o voo, mas quando vai na conclusão, na descida, você vai ter muita energia para gastar, tanto no início como no fim. E isso me faz lembrar, então, essa coluna vertebral. Quando você tem, primeiro, você tem uma visão, um radar do seu auditório. Em segundo lugar, você tem um alvo. E em terceiro lugar, você tem essa ideia. Você aqui tem, na figura que você está vendo, você tem o liquidificador e você tem para fazer o suco de vegetais e outro de frutas. Qual vai ser o alimento que você vai dar naquela noite? Então, frutas ou vegetais, ou carne. Então, é isso que é importante. É por isso que as pessoas, muitas vezes, eles não saem porque não sabem o que foi dado. Se foi vegetais ou fruta, não sabem falar. Olha, o seu pastor falou sobre o quê? Isso me faz lembrar uma historinha de uma criança que, chegando em casa para saber se essa criança tinha ido à escola, ou melhor, à escola bíblica dominical e ao culto, a mãe perguntou para a criança: filho, você ficou no culto? Sim, mamãe, fiquei. Quem pregou? O pastor. E que falou sobre o quê? Falou sobre o pecado. Mas ele disse o quê? Ele é contra. Ele falou muito bem. Pelo menos ele escolheu uma resposta concisa e objetiva. Porém, o nosso objetivo é saber o que estamos oferecendo. Assim como nós estamos levando uma viagem de um ponto para o outro, a mesma coisa. Qual é o alimento? É carne, frutas ou são vegetais? Você coloca tudo no liquidificador e sai ali um suco ou alguma vitamina e você sabe o que contém e a pessoa sabe o que ela bebeu. Pode até nem saber os elementos que compunham essa vitamina ou esse suco, porém ela sabe o que ela comeu, bebeu, aliás. Desta maneira, então, você também tem que pensar como conquistar a mente do ouvinte. Você começa, então, tendo o radar do seu auditório, tendo um objetivo e tendo essa coluna vertebral que vai levar desde o ponto A ao ponto final do seu sermão. Em outras palavras, você sai de um ponto de interrogação para um ponto de exclamação. A pessoa entra voluntariamente para ouvir você com uma pergunta: o que o meu pastor vai falar? O que esse pregador vai falar? Ela tem que sair: esse pastor e esse pregador falou sobre isso. Isto é, uma ideia central, uma coluna vertebral somente. E quando ela lembrar dessa coluna, ela vai lembrar dos argumentos que você colocou: 1, 2, 3, 4, 5. Talvez não com as mesmas palavras, mas o esboço vai estar na sua mente e ela jamais vai esquecer. E se ela for um dia pregar ou falar alguma palavra, ela com certeza vai usar a sua mensagem. Isso eu digo porque eu experimentei, tanto fazendo e ouvindo um pregador e fazendo então essa lembrança, e ao mesmo tempo vendo pessoas falando o sermão que eu preguei, 1, 2 ou 1 mês atrás. As pessoas não se olvidam do sermão. E quando você faz toda essa coluna vertebral, eu vou te dar, então, 4 dicas mais. Agora, para fechar tudo isso, como você fazer essa coluna vertebral? Já falei, primeiro você vai dar um radar no seu auditório. Em segundo, você tem um alvo, um objetivo. Mas, em terceiro, você tem que construir a coluna vertebral. Para construir essa coluna vertebral, que é importante, 4 coisas. E essas 4 coisas você não vai esquecer, porque são 4 principais movimentos mentais que Jesus usava. O primeiro deles é
E é chamado, até por alguns, de aida. O primeiro dele é chamar a atenção. Você deve chamar a atenção com essa coluna vertebral. Hoje, nós não fazemos e nós devemos evitar o máximo de afirmações ou colunas vertebrais extremamente teológicas. O que significa justificação pela fé em Cristo Jesus? É uma afirmação teológica. É muito mais difícil do que como resolver os problemas de relacionamentos com meu pai. Qual você acha que vai lembrar melhor? Desta maneira, você precisa chamar a atenção. As pessoas devem saber que você existe ali, que você está ali, caso contrário, não vão descobrir o valor de que você tenha comunicado, que você tenha oferecido. É quando você chama a atenção. É na parte, esta coluna vertebral, você vai ter que redigir muitas vezes, criar esta frase, criar esta coluna, alguns chamam de ideia central, de proposição, enfim. Mas esta vai segurar o sermão e vai segurar o seu ouvinte. A terceira coisa, você tem que provocar interesse. Você conseguiu chamar a atenção e você agora precisa chamar, então, ao interesse. É muito interessante quando você prega, ou melhor, eu prego, eu observo muitas vezes pessoas lendo as escrituras. Nem todas estão seguindo a leitura bíblica. Algumas leem as escrituras porque não estão ligadas no sermão. Mas se você observar e você falar uma seguinte frase, elas vão parar de ler. Por exemplo, se você dizer, olha, quero contar uma história, para não dizer 100, elas vão se acomodar e vão querer ouvir a história. Histórias são importantes para provocar o interesse. E não somente o interesse, mas colocar isso ao alcance, desejar que isso é bom, que esse que você vai falar é super importante. Nem todo mundo quer morrer, nem todo mundo quer ser como Paulo, que deseja morrer. Então, tenha cuidado quando você vai provocar o desejo em algumas pessoas ou no seu público, para que elas tenham interesse, tá? em ouvir você, e do interesse passem a desejar o que você está querendo ensinar. Da atenção passa para o interesse, eu quero isso que você está falando, pregador. Vai para o desejo, e você vai dizer, então, como alcançar isso? Com a ação. Então, essa ideia, coluna vertebral que segura o sermão, é sujeita a estas 4 bases. A ida é chamar a atenção, dar o interesse, desejar, que o público ouvinte passe a desejar, e você vai levar a ação. Tudo isso corre no sermão. Desta maneira, quando você chegar à conclusão, à aplicação, você vai ver de que as pessoas vão responder ao seu convite, seja qual for a sua proposta da viagem. Fechando, não esqueça, passe o radar para saber o que está acontecendo no seu auditório. Segundo, tenha um alvo, um objetivo final, aonde você quer chegar. Terceiro, faça a coluna vertebral. E quarto, conheça os 4 movimentos, ou princípios destes movimentos mentais de Jesus: ação, interesse, desejo e atenção, interesse, desejo, ação. Com isto, com certeza, muita gente vai agradecer, porque o povo de Deus será edificado com a sua palavra bíblica, evangélica. Importante se é que essa palavra, essa mensagem, essa coluna vertebral seja extraída da passagem bíblica que você está pregando, porque não pode ser pregado outra coisa a não ser a Bíblia, a palavra de Deus. As estratégias, as técnicas, as luzes, os slides, tudo deve convergir como estratégia, mas nunca deturpar o evangelho de Jesus, o evangelho do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Boa pregação. Sei que vai dar trabalho, mas você vai se alegrar comigo quando as pessoas chegarem a você, ou se encontrarem em algum lugar e vão dizer, olha, eu lembro daquela mensagem, e vai lembrar com certeza, e vai alegrar o teu coração. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima semana.